Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa aula de programação CNC usando a linguagem do comando Mac. E na aula passada a gente parou aqui. Nós tínhamos finalizado o faceamento. Agora vamos dar continuidade, né? Supondo que o faceamento a gente já fez, deixando um sobremetal, como eu não tinha falado aí, de 1/10. Agora a gente vai desbastar o perfil lateral, né? Vamos ver como a gente faz isso no comando Mac. Então, próximo passo, ciclo de desbaste. Vamos ver como funciona o ciclo de desbaste. Vamos aqui, ó, dar uma olhadinha nele. Observe, ó, o ciclo de desbaste, ele faz a função de que você estivesse trabalhando só com função G0 e G1, né? Ó. Tem um ponto, se posiciona em G0, avance em G1, afaste em G0, afaste em G0, se posiciona novamente em G0, desbasta em G1, afaste em G0, afaste em G0, posiciona novamente em G0, desbasta novamente em G1 e assim sucessivamente. Só que em vez de fazer vários blocos com G0 e G1, o comando Mac ele tem uma função que faz isto para nós, né? Que é a nossa função G66, que ele faz a função de desbaste longitudinal, ou seja, paralelo ao eixo Z. E como que é a configuração dele? Bem, a estrutura dele está aqui, ó. Nulo do bloco, chamo a função G66, aí em X eu dou a informação do X que corresponde o quê? Que é o Z de aproximação, né? O X de aproximação vai ser igual ao valor C, que é o diâmetro da peça bruto, mais 4 milímetros de distanciamento. Então, eu pego a medida da peça em bruto, acrescento 4 milímetros e tenho o ponto de aproximação em X. A coordenada Z está aqui, ó. O Z de aproximação é igual ao valor de A, né? A sendo o comprimento da origem até ao final da peça, mais 2 milímetros. Depois eu vou informar o valor de I. O que é o I? É o sobremetal que eu vou deixar em relação a X, ou seja, em relação aos diâmetros, aqui, ó, quanto eu vou deixar de sobremetal para fazer acabamento. No caso aqui eu vou utilizar 1 milímetro, tá? Mas é de cada um. Vamos informar o K. Quem que é o nosso K? É o sobremetal em relação ao Z. Então, toda a região que estiver relacionada lá ao Z, no caso desse comprimento aqui, né, eu vou informar que eu quero que deixe 1/10 de sobremetal. O W é onde informa a profundidade de corte no diâmetro, ou seja, a cada novo passe que eu der tirando o material, no que eu me posicionar, o quanto eu vou aprofundar novamente para dar um novo desbaste na peça. Reposiciono o quanto eu vou aprofundar para dar um novo desbaste na peça. Então é o W que eu informo isso. Função F é onde informa a velocidade de avanço do eixo. A função P eu vou chamar um subprograma que vai informar qual que é o perfil que a função G66 deve seguir para poder ter a informação dos limites, de até onde ele deve desbastar. E o U1, no caso do G66, ele é o pré-acabamento paralelo ao perfil em desbaste. Então, o U1 diz que depois dele finalizar, ele vai vir e vai dar um pré-acabamento. Ele vai tirar aí alguma uniformidade que não ficou boa, né? Vamos dizer assim, alguma área escalonada, né? Para deixar mais uniforme, sem
tirar o nosso sobremetal. Vamos ver como ele funciona. Vamos voltar para o nosso programinha lá e vamos ver como ele funciona. Vamos programar. Então, inicialmente, que nem estava lá, o número do bloco está aqui, ó, N70. Chama a função G66, está aqui, ó, a função G66. E aí eu informo o que? O diâmetro da peça mais uma certa medida. Vamos lá. O diâmetro da peça aqui, ó, do material bruto, ele seria 65 milímetros, ó, material bruto. Mais 4, que nem a gente viu lá, 69 milímetros. O Z, mesma coisa. Vou informar a medida de aproximação de Z. Ele é o comprimento da peça, ou seja, da origem até onde eu encontro a peça, que no caso nosso aqui, que deixou aqui em cima, ó, 83,1, acrescento 2 milímetros, tá? Então vamos pegar aqui como referência, para a gente não ter período de colisão nenhuma, vamos pegar nossa medida bruta aqui, ó. Então vamos pegar 88, medida do comprimento bruto, partindo aqui nossa origem, mais 2 milímetros, eu tenho aqui então 90. E 1, o que vai ser o nosso I1 aqui? Ele vai ser o quanto eu vou deixar de sobremetal nas dimensões relacionadas ao diâmetro. Então, nessa região aqui, ó, ele vai deixar 1 milímetro de sobremetal para chegar na medida final da peça. K0.1, o que significa o K0.1? Significa que nas regiões correspondentes ao comprimento em Z, que é aqui, ó, ele vai deixar 1/10 a mais de sobremetal para acabamento. W2, o que significa W2? Significa que ele se aproxima, aí ele vai se posicionar, dar um passe, afastar, se reposicionar de novo, posicionar para um novo passe, dar um passe de novo. Significa o quê? Que cada vez que ele se reposiciona e dá um novo passe, esse novo passe no nosso caso aqui vai ser de 2 milímetros, ele vai aprofundar mais 2 milímetros e desbastar. Vai aprofundar mais 2 milímetros e desbastar. F15.15 é a velocidade que esse eixo, né, vai estar trabalhando aqui. P02 é o nome do subprograma que eu estou chamando, que vai informar esse contorno aqui, ó, vai informar as dimensões desse contorno para que ele não ultrapasse esse limite. E o U1, que a gente viu lá atrás, depois de finalizar, ele vai dar um pré-acabamento em todo esse perfil aqui, sem retirar o material que eu deixei para acabamento final. Então está aqui a estrutura da função G66 para o comando MEC. Com essa informação ele vai começar a trabalhar, ele vai se posicionar na... Cadê? Ctrl F2, Ctrl... Isso. Ele vai se posicionar nessa coordenada, a aproximação. E aí ele vai começar a desbastar 2 milímetros por vez, né? 2 milímetros por vez, deixando 1 milímetro de sobremetal no diâmetro e 1/10 de sobremetal nos comprimentos. E o perfil ele vai seguir o perfil do programa P02. Quem que é o programa P02? Está aqui o programa P02. Observe, o programa P02 é um programa exatamente igual àquele que a gente fez até as aulas retrasadas, que a gente até exercitava o conceito de G1, G2 e G3. Bem parecido. Na qual vai ficar salvo
numa determinada parte da memória do CNC. No caso nosso aí, eu salvei ele com esse nome, P02, para que quando chamasse aqui dentro da estrutura do G66, o P02, ele fosse lá na memória com essa informação e carregasse a informação para ele poder seguir. E aqui eu tenho o que? Eu tenho os limites desse perfil para que ele saiba até onde ele deve fazer o desbaste. Como que eu gero esse programa? De maneira mais simples que o programa principal. Ponto e vírgula, informa o programador, né? Primeiramente, nome do programa, P02. Depois, ponto e vírgula, informa o programador que isso aqui é um subprograma que eu irei utilizar no programa principal P01. E aí depois eu informo a máquina o perfil, olha lá, N10, G1, X15.8, Z83. No caso aqui, ó, eu estou informando o que? Eu estou informando a posição desse ponto aqui, ó. Estou informando a posição desse ponto aqui, ó. Depois, N20, G1, X19.8, Z81. E agora estou fazendo o que, ó? Falando para ele que a próxima dimensão é essa região aqui. Próximo bloco, N30, G1, Z75. Agora estou informando que a próxima parte do meu perfil, que deve ser respeitado, está aqui, ó. Meio tortinho, mas tá bom. Próximo bloco, N50, G3, opa, não, desculpa, aqui ó, N40, G1, X50. Então ele vai vir aqui, ó, para esse ponto aqui. O próximo bloco, G3, X60, Z30, R5. Aí ele vai vir, ó, para cá. Próximo ponto, G1, X60.5, Z29. Vai dar aquela saída angular para não gerar rebarba que a gente viu lá nas primeiras aulas. E depois, G1, X65. Aí ele vai afastar a ferramenta. Então observe, ele está limitando o perfil da peça, na qual vai ser passada essa informação para a função G66, para que ele faça aquele desbaste que nem nós vimos, sem ultrapassar esse limite e deixando aí no sobremetal no diâmetro de 1 milímetro e nos comprimentos em relação à origem 1/10. Então como que ele vai trabalhar? Cadê yellow? Aqui yellow. Então ele vai seguindo essas informações, ele vai se posicionar, vem aqui, posicionou, vai tirar aí 2 milímetros, que é o valor do W, vai desbastar até próximo daquele perfil determinado no programa P02, se afastar, se posicionar, aprofundar novamente mais 2 milímetros, vai vir desbastando novamente até chegar próximo daquele limite informado pelo P02, se afasta de novo, se posiciona de novo, afunda mais 2 milímetros, desbasta novamente e assim sucessivamente até chegar na medida que eu informei. No caso nosso aqui, né, do diâmetro, cadê? X19.8 mais 1 milímetro, ele vai deixar então com 20.8, ele vai vir aqui, ó, deixando com 20.8, e no comprimento aqui, Z35 mais 1/10, que
que eu estou pedindo aqui. Então ele vai deixar com 35,1 em toda essa região. Depois sair. Bem, no que eu sair, eu vou pedir para essa ferramenta ir para o PTF. Como que eu faço para ir para o PTF? Próximo bloco, N80. Função G0, porque não estou em contato com a peça. E informa a coordenada do PTF, X200, Z150. Então a partir daí, ele estando afastado já da peça, ele vai mandar a minha ferramenta para o PTF. Então minha ferramenta já está afastada. Lendo o bloco 80, ele vai enviar a minha ferramenta lá para o PTF. Está aqui a ferramenta. Enviou lá para o PTF. Próximo bloco. Parada programada. O que é essa parada programada? Eu não terminei a usinagem ainda. Ainda me falta fazer o quê? O canal. Me falta fazer a rosca para me finalizar isso daqui. Então, eu não vou dar um M2 ou um M30 para encerrar o programa. Eu só vou mandar a máquina parar por um momento para que eu possa fazer a troca da ferramenta. Por quê? Vou usar uma outra ferramenta. No caso nosso aí, eu vou dar um acabamento na peça. Lembra aquele 1 milímetro que a gente deixou a mais? E 1/10 que a gente deixou a mais? A gente vai retirar isso aí na nossa próxima etapa. A gente se vê na próxima etapa. Um abraço.